noite. Vamos nos movimentando lentamente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Descruzar a perna, se precisa achar uma posição mais confortável. Hoje a Shuden vai fazer a leitura para nós. Por favor, Shuden. Boa noite. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Então tá. Velho caminho, nuvens brancas, seguindo as pegadas do Buda. Capítulo 61. O rugido do leão. Naquela mesma estação de retiro, Ananda fez uma pergunta sobre a originação interdependente, e assim o Buda ensinou aos bhikkhus acerca dos 12 elos da cadeia da existência. Ele explicou: o ensinamento sobre a originação interdependente é o mais profundo e sutil. Não pensem que ele possa ser apanhado através das palavras e discursos. Bhikkhus, graças a ter ouvido o ensinamento acerca da originação interdependente, Venerável Uruvela Kasyapa entrou no caminho do verdadeiro Dharma. Venerável Sariputra, outro dos seus mais respeitáveis irmãos, entrou no caminho graças a ter ouvido um gata relacionado com a originação interdependente. Contemplem a natureza da originação interdependente durante cada momento. Quando vocês olharem uma folha ou uma gota de chuva, meditem sobre todas as condições, próximas e distantes, que contribuíram para a presença daquela folha e daquela gota de chuva. Saibam que o mundo é um tecido feito de fios interconectados. Isto é, porque aquilo é. Isto não é, porque aquilo não é. Isto nasce, porque aquilo nasce. Isto morre, porque aquilo morre. O nascimento e a morte de qualquer Dharma está conectado com o nascimento e a morte de todos os Dharmas. O um contém o muitos, e o muitos contém o um. Sem o um, não pode haver o muitos. Sem o muitos, não pode haver o um. Esta é a verdade maravilhosa do ensinamento sobre a originação interdependente. Se vocês olharem profundamente dentro da natureza de todos os Dharmas, serão capazes de transcender toda ansiedade relacionada ao nascimento e morte. Vocês quebrarão o círculo do nascimento e morte. Bhikkhus, os elos interconectados consistem de muitas camadas e níveis. Porém, 4 reinos podem ser distinguidos: causas principais, causas contributivas, o momento imediatamente precedente como causa e objetos como causas. Uma causa principal é a primeira condição necessária para que um fenômeno se manifeste. Por exemplo, um grão de arroz é a causa principal necessária para o surgimento de uma muda de arroz. Causas contributivas são as condições de subsistência. No caso do grão de arroz, elas incluem o sol, a chuva e a terra, os quais permitem que a semente cresça e se desenvolva como uma muda de arroz.
O momento imediatamente precedente como causa é um processo ininterrupto e serve como uma causa subjacente. Sem este processo contínuo, o crescimento da planta seria interrompido antes de atingir sua fruição. Objetos como causa refere-se aos objetos da consciência. Um grão de arroz e todas as condições próximas e distantes que tornam a presença da muda de arroz possível são objetos da consciência. Eles não podem ser separados da consciência. A mente é a condição básica para a existência de todos os dharmas. Bhikkhus, o sofrimento existe devido à presença do nascimento e morte. O que faz surgir nascimento e morte? Ignorância. Nascimento e morte são as primeiras de todas as noções mentais. Elas são o produto da ignorância. Se olharem profundamente e penetrarem as causas de todas as coisas, vocês conseguirão sobrepujar a ignorância. Uma vez que tenham superado a ignorância, vocês transcenderão todos os pensamentos acerca de nascimento e morte. Transcendendo todos os pensamentos de nascimento e morte, vocês superarão todas as ansiedades e preocupações. Bhikkhus, há a concepção de morte por haver o conceito de morte. Estas visões equivocadas estão baseadas na falsa visão de um eu. Há uma falsa visão de eu por haver avidez. Há avidez por haver desejo. Há desejo porque não se vê dentro da verdadeira natureza dos sentimentos. Não se vê dentro da verdadeira natureza dos sentimentos porque se é apanhado no contato que acontece entre os órgãos dos sentidos e seus objetos. É-se apanhado no contato com o que acontece entre os órgãos dos sentidos e seus objetos, porque a mente não está clara e quieta. A mente não está clara e calma, porque há compulsões e impulsos. Estas compulsões e impulsos se devem à ignorância. Estes 12 elos da cadeia da existência se acham conectados entre si. Em cada elo, vocês podem ver os outros 11 elos. Se um elo estiver ausente, os outros 11 elos estarão ausentes. Estes 12 elos são morte, nascimento, vir a ser, avidez, desejo, sensações, contato, os 6 órgãos dos sentidos, nome e forma, consciência, compulsões, impulsos e ignorância. Bhikkhus, a ignorância subjaz a todos os 12 elos da cadeia de elos da existência. Graças à contemplação da natureza interdependente, nós podemos dissipar a ignorância a fim de transcender a todas as ansiedades e preocupações. Uma pessoa iluminada anda sobre as ondas de nascimento e morte e não se deixam atrair por elas. Uma pessoa iluminada usa os 12 elos da cadeia da existência como as rodas de uma carruagem. Uma pessoa iluminada vive bem no meio do mundo, mas nunca submerge nele. Bhikkhus, não tentem fugir do nascimento e morte. Vocês devem apenas pairar acima deles. Transcender nascimento e morte é a realização dos grandes seres. Numa discussão do Dharma, vários dias mais tarde,
Venerável Mahakasyapa relembrou à comunidade que o Buda havia dado ensinamento sobre a originação independente muitas vezes no passado, e que este ensinamento poderia ser considerado o coração do caminho do despertar. Ele relembrou também que o Buda, certa vez, tinha usado um feixe de juncos para ilustrar o ensinamento da originação interdependente. Gautama tinha dito que as coisas não necessitavam de um criador, que elas surgiam uma das outras. A ignorância causa compulsões e impulsos, e compulsões e impulsos causam ignorância. Assim como os juncos se apoiam uns nos outros para ficarem de pé, e se um junco cai, o outro junco também cai. Isto é verdade para todas as coisas no universo. O que cria o muitos e o muitos cria o um. Se olharmos profundamente, podemos ver o um que há no muitos e o muitos que há no um. Durante aquela mesma estação de retiro, vários brahmanes conspiraram para acusarem falsamente o Buda de dormir com uma mulher e engravidá-la. Eles encontraram uma jovem atraente brahmane chamada Sinka e disseram a ela que o Buda causara um rápido declínio na fé dos seus ancestrais, seduzindo muitos rapazes a tornarem-se seus discípulos. Ansiosa por proteger sua fé, Sinka concordou em participar do plano. Todo dia ia até Jetavã vestida com um lindo sari e carregando um buquê de flores frescas. Ela não chegava na hora das palestras Dharma, esperando do lado de fora até que todos saíssem para suas casas. Primeiramente, sempre que alguém perguntava onde estava indo ou o que estava fazendo, ela apenas sorria. Depois de alguns dias, respondia timidamente: Estou indo para onde estou indo. Depois de várias semanas destes vagos comentários, ela começou a responder: Estou indo visitar o monge Gautama. E finalmente ouviram-na exclamar: Dormir em Jetavana é delicioso. Estas palavras queimaram os ouvidos de muita gente. Alguns leigos começaram a sentir dúvida e suspeitar, porém ninguém dizia nada. Um dia, Sinka compareceu a uma das palestras Dharma. A barriga dela estava notadamente aumentada. No meio do discurso do Buda, ela se levantou e disse bem alto: Professor Gautama, você fala eloquentemente sobre o Dharma. É tido em grande estima, porém não se importa nem um pouco com esta pobre mulher que você engravidou. A criança que carrego é sua. Você assumirá a sua responsabilidade com seu próprio filho? Uma onda de choque atravessou toda a comunidade. Todos olharam para o Buda. Ele apenas sorriu calmamente e asseverou: Senhorita, somente você e eu podemos saber se a sua queixa é verdadeira ou não. O calmo sorriso do Buda deixou Sinka um tanto desconfortável, mas ela retorquiu: Tem razão, só você e eu sabemos se minha queixa é verdadeira. A comunidade não conseguia mais suprimir a sua consternação. Várias pessoas ergueram-se enraivecidas. De súbito, Sinka teve medo de que pudessem agredi-la. Ela tentou ver um modo de escapar, mas em pânico, correu na direção de um calço e tropeçou. Enquanto se esticava, tentando reequilibrar-se do solavanco, um volumoso e arredondado bloco de madeira caiu de onde estava atado sobre o seu abdômen
e aterrissou bem nos seus pés. Ela chorou de dor, agarrando seus dedos prensados. Sua barriga ficara perfeitamente plana. Um sinal de alívio aflorou na multidão. Várias pessoas começaram a rir e as outras a zombar de Cinca. A Bhikkhuni Khema se levantou e gentilmente auxiliou Cinca a deixar o salão. Quando as duas mulheres saíram, o mestre retornou à sua palestra da Dharma como se nada tivesse acontecido. O Buda falou: Comunidade, o caminho da iluminação pode derrubar as muralhas da ignorância, assim como a luz dissipa as sombras. As 4 nobres verdades, a impermanência, o não-eu, a originação interdependente, os 4 estabelecimentos da mente atenta, os 7 fatores do despertar, os 3 portões e o nobre caminho óctuplo. Têm todos sido proclamados para o mundo como o rugido de um leão, dissipando incontáveis falsas doutrinas e visões estreitas. O leão é o rei dos animais. Quando deixa o seu covil, ele se espreguiça e olha por todas as direções. Antes de perseguir sua presa, ele solta um poderoso rugido que provoca nas outras criaturas tremor e fuga. Pássaros esvoaçam para o alto, crocodilos mergulham nas águas, raposas enfiam-se em suas tocas. Até mesmo os elefantes da vila, enfeitados com caprichados cintos, ornamentos e sombreados por dourados paraçóis, correm ao som de tal rugido. Comunidade, a proclamação do caminho da iluminação é como aquele rugido do leão. As falsas doutrinas temem e tremem. Quando a impermanência, o não-eu e a originação interdependente são proclamados, todos aqueles que há muito tempo têm buscado falsa segurança na ignorância e na distração devem despertar, sejam seres celestiais, humanos ou não humanos. Quando uma pessoa vê a deslumbrante verdade, exclama: Nós abraçamos visões danosas por muito tempo, tomando o impermanente como sendo permanente e acreditando na experiência de um eu separado. Tomamos o sofrimento como sendo algo prazeroso e vimos o temporário como sendo eterno. Confundimos o falso com o verdadeiro. Agora chegou a hora de caírem por terra as muralhas da distração e das falsas visões. Comunidade, o caminho da iluminação permite que a humanidade remova o denso véu das falsas visões. Quando surge uma pessoa iluminada, o caminho ecoa como o majestoso som da maré alta. Quando a maré se eleva, todas as falsas visões desaparecem. Comunidade, as pessoas são facilmente apanhadas por 4 armadilhas. A primeira é enredar-se em desejos sensuais. A segunda é enredar-se em falsas visões. A terceira é a dúvida e a suspeição. A quarta é a falsa visão de um eu. O caminho da iluminação ajuda as pessoas a sobrepujarem as 4 grandes armadilhas. Comunidade, o ensinamento sobre a originação interdependente possibilitará que vocês superem cada obstáculo e armadilha. Contemple a natureza da interdependência em suas vidas diárias, em seus corpos, sentimentos, mentes e objetos da mente. No dia seguinte, no salão principal, Ananda repetiu a palestra Dharma do Buda.
Ele o chamou de Sutra do Rugido do Leão. Naquela estação de retiro, muitos bhikkhus caíram doentes, atacados por malária. Muitos ficaram emagrecidos e pálidos, sem forças para ir mendigar. Outros prontamente compartilharam sua comida com eles, mas a maior parte continha arroz e curry, o que era indigesto demais para os estômagos deles. O Buda deu permissão para que os discípulos leigos preparassem pratos especiais para os doentes. Eles cozinharam alimentos mais fáceis de serem digeridos, tais como papa de arroz com agradáveis ingredientes, tais como mel, leite, cana-de-açúcar e óleo. Graças a estas refeições, os bhikkhus paulatinamente redobraram a saúde. Um dia, após a meditação, o Buda ouviu o crocitar de um grande número de corvos. Quando foi investigar, encontrou vários bhikkhus atirando aos corvos todos os alimentos especiais preparados para os doentes. Eles explicaram que alguns irmãos tinham se sentido mal demais para comerem naquela manhã. A hora do meio-dia havia passado e os bhikkhus não mais compartilhariam de alimentos após o meio-dia. Quando Buda perguntou por que eles não tinham guardado os alimentos especiais para o dia seguinte, foi lembrado de que a comida não deveria ser reaproveitada após uma noite. Não muito depois, um médico da capital fez uma visita ao venerável Sariputra e sugeriu que os bhikkhus adoentados fossem servidos com um prato de ervas especiais e certos ingredientes. Graças a isso, eles recobraram sua saúde mais rapidamente. Um capítulo complexo, difícil. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Não? É muita coisa, né? A minha cabeça tá assim, tá? Hoje ele tocou em vários aspectos, né? Como se fossem várias historinhas, né? Vários aspectos do caminho, né? E Sim. começando pela, né, pela origem interdependente, né? Eu pensei que ele ia aprofundar mais nisso, aí ele deu uma virada e começou, né, a falar mais do dia a dia da comunidade, né, e dos problemas, né? Sempre ele está relatando alguma situação diferente, mais complexa, né, que aparece no dia a dia da comunidade, né? Acho que é interessante que ele procura sempre fazer esse contraponto, né, do que é o ensinamento e do que é a vida diária, né, cheia dessas surpresas e esses aspectos diferentes, né, de cada praticante, né. É interessante, né? Porque ele está dando aqueles ensinamentos que a tua cabeça tá a milhão, né? Tipo, Uhum. tem uma historinha assim para dar uma aliviada um pouquinho. É muito bom. Esse capítulo dá para ficar anos e anos estudando, né? Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Sim, queria falar... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Queria falar que é isso, Judem. Esse capítulo tem muito material para estudar a vida inteira, né? Mas me parece muito pedagógico no sentido que que vai falando, né, como de questões que dá para visualizar como ferramentas ou coisas, né, muito concisas, muito concretas para se trabalhar, né, para se abordar, como os 12 elos da existência, coisas muito bem pautadas, assim. Achei bem interessante isso. Que dá para fazer, tipo, sabe, cartazes e colar na parede e falar, ok, hoje eu vou trabalhar com esse elo aqui, depois amanhã esse, e assim, acho interessantíssimo isso. Bem prático. Obrigada por ter lido. Boa noite. Obrigada. Então, podemos fazer a retribuição de méritos, então? Alguém mais quer falar? Fazemos? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Boa noite a Obrigada. todos, boa Boa noite a Bem, todos. obrigada pela leitura. Boa noite, Sanga, boa noite a todos.